Você conhece a base do tratamento dos transtornos do humor, a depressão e o transtorno bipolar? Fique atento, este é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e palestrante em São Paulo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma palestra proferida no Encontro Psicoeducacional do GRUDA, o Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria da USP. Nessa palestra eu comento as bases do tratamento da depressão e do transtorno bipolar. Você sabia que as bases do tratamento que fazemos até hoje foram lançadas lá nos anos 60 e não deixaram de se modernizar e de se atualizar ao longo de todas essas décadas? Fique atento, é sobre isso essa palestra. Mas antes, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever no canal do YouTube e curtir a página do Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes. No YouTube, clique no sino para ser avisado de novos vídeos. Siga também no Instagram, Psiquiatra Fernando Fernandes. Muito obrigado e uma ótima palestra para você. Obrigada, doutor Ricardo. Bom, agora eu vou chamar o doutor Fernando Fernandes. Ele é médico psiquiatra e pesquisador do GRUDA, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, também formado aqui pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador do programa de tratamento em depressão, que é o AIUNE, daqui do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, e membro do Conselho Científico da Abrata. Fernando, por favor. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e eu vou comentar um pouco com vocês agora, primeiro sobre as bases do tratamento da depressão e do transtorno bipolar. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns novos tratamentos que estão em pesquisa, que estão surgindo e que são bastante comentados. Mas, como em tudo na vida, não há como a gente discutir o que está aparecendo de novo se a gente não tem a base que já foi formada, no caso do tratamento farmacológico, por exemplo, da depressão, já há mais de 60 anos. Então, há 6 décadas de tradição em pesquisa, 6 décadas de experiência clínica aplicada, de observação dos pacientes, de desenvolvimento de medicamentos que não podem ser desprezados de maneira nenhuma. Então a gente tem que saber primeiro quais são as bases do tratamento para depois pensar nos tratamentos novos. Por que eu digo isso? Porque é muito comum nós vermos uma procura até compreensível. Nossa, está surgindo um novo tratamento, será que agora eu vou ser curado? Será que agora finalmente eu vou me livrar desses remédios que porventura causam um ou outro efeito colateral? Olha, eu não tenho tanta idade assim, mas eu lembro quando era garoto, saindo nos jornais sobre a pílula da felicidade. Quando a fluoxetina foi lançada, o Prozac foi lançado, se tornou extremamente popular, né? Essa marca Prozac, na época dos anos 80, prometia mundos e fundos e não foi assim. Muitos outros tratamentos surgiram também. E quando eu digo assim, prometia mundos e fundos, é mais na difusão na mídia leiga do que propriamente pesquisadores falando. Pesquisadores, em geral, se tem mais dados, são tendem a ser um pouco mais responsáveis quando apresentam. Mas vários tratamentos surgem aí como soluções assim fantásticas para problemas tão antigos, né? Desde que existe medicina, existe descrição dos transtornos do humor. O primeiro tratado médico do mundo, né, na Grécia Antiga, do mundo ocidental, já trazia a melancolia, por exemplo. Pouco mais adiante na medicina romana já foi descrito o transtorno bipolar também, não com esse nome, né? Tinha outro nome à época. Então são males tão antigos. 6 décadas desenvolvendo já tratamentos farmacológicos com evidência científica comprovada, né? Isso leva quem trabalha com pesquisa, quem tem uma formação científica, mesmo que não seja pesquisador, a ficar cético diante de qualquer tratamento miraculoso novo que surge, seja medicamentoso, seja não medicamentoso. Vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos falar das bases do tratamento. Falando do tratamento da depressão, a base do tratamento da depressão são as medicações antidepressivas, que, como eu falei para vocês, já estão aí sendo com aplicação clínica há mais de 60 anos. Atualmente existem, se pegar o mercado brasileiro, aí existem por volta de 30 medicações aprovadas para depressão.
Quando eu era estudante de medicina, um professor uma vez ensinou para mim, né? Se existem tantos medicamentos para tratar uma doença, o que se pode inferir disso? A gente pode inferir algumas coisas. Primeiro, talvez não tenha um que se aplique a todos os pacientes. Não tenha um que resolva o problema para todos os pacientes. Talvez não tenha um que seja tolerado por todos os pacientes. Ou talvez nenhum deles se mostrou muito mais eficaz que os outros. Porque senão esse se sobrepujaria aos outros, né? Ou seja, existem muitas moléculas, muitas substâncias disponíveis no nosso arsenal terapêutico para o tratamento da depressão. Mas para cada quadro clínico, há um tratamento adequado que pode ser escolhido. Entre essas diversas medicações, algumas são mais eficazes, outras menos eficazes. Todas têm a sua eficácia, mas algumas podem ser mais eficazes, outras menos eficazes. Quando o médico vai escolher, vocês não têm ideia, gente, mas numa conversa, às vezes, no consultório, numa entrevista que a gente faz, que a gente está fazendo o diagnóstico e a gente vai escolher a terapêutica, né, fazer a programação terapêutica, como o professor Ricardo falou, mas muitas vezes na nossa mente é um verdadeiro cubo mágico. Nós estamos levando em conta, primeiro, para fazer o teu diagnóstico, o quadro clínico que se apresenta, a história clínica sua ao longo de uma vida, a herança genética e familiar que você tem. A partir de um diagnóstico adequado, a gente tem que ver o tratamento mais apropriado para você. Isso vai levar em conta respostas prévias, o teu histórico de resposta aos medicamentos. Vai levar em conta o seu quadro clínico para a gente escolher um antidepressivo mais adequado. Vai levar em conta o perfil de você a tolerar efeitos colaterais. Há determinadas situações que a gente tem que evitar ao máximo um determinado efeito colateral. Já há outras situações que a pessoa, até pela condição clínica e física dela, tem maior condição de tolerar efeitos colaterais. Uns são mais desejáveis, nenhum é desejável, né? Mas uns são menos desejáveis que outros. Perfil de eficácia, acho que é o principal critério, né? Nós sempre escolhemos uma medicação, sempre que possível, aquela que tem maior grau de evidência de eficácia. Mesmo fazendo uma escolha adequada, uma escolha correta, diagnóstico é correto, escolhemos a medicação correta. Mesmo assim, a medicação, em alguns casos, precisa de um tempo para agir. Ouve-se muito falar que é necessário usar por 4 semanas, por exemplo, antidepressivo. Antes de 4 semanas, não se espera a resposta. Ah, doutor, mas eu não melhorei, já passou 3 semanas. Não, tem que esperar 4 semanas. A gente ouve muito esse número, né? Um número que se perpetuou aí. A verdade é que alguns pacientes precisam esperar mais, 8 até 12 semanas, mas uma grande parte dos pacientes já dá algum sinal de melhora com 1 ou 2 semanas. Isso também tem que ser particularizado. Então, tudo que eu estou falando até agora, veja bem, o tratamento tem que ser particularizado a partir de diretrizes de tratamento. Como eu falei para vocês, há 60 anos aí de experiência clínica no uso dos antidepressivos. Há várias diretrizes de tratamento, todas muito bem feitas, que levam em conta todo o acúmulo de conhecimento que existe sobre o tema. Então, ao mesmo tempo que o tratamento ele é personalizado para o paciente, ele segue diretrizes estritas de tratamento. Isso, por vezes, na cabeça dos pacientes e dos familiares não é tão claro. Às vezes parece assim, o médico escolheu esse antidepressivo, talvez seja porque ele gosta, talvez seja... Enfim, às vezes não imagina o motivo que o médico tem, mas existem diretrizes muito claras de tratamento que nós seguimos. E dentro dessas diretrizes há margem de manipulação em função do quadro clínico do paciente. Olha, muitas vezes o paciente não tem a noção clara do que cada decisão do médico, da base teórica e conceitual de cada decisão que o médico tenha. Eu acho que vocês não têm que ter esse conhecimento mesmo, né? Mas uma coisa tem que ficar clara, talvez a lógica que o médico está usando, isso pode ser discutida. Doutor, por que você está trocando o meu medicamento ao invés de substituir? Por que você está aumentando a dose desse medicamento? Será que é hora? Doutor, já não é hora de a gente substituir o medicamento? Ou, doutor, já não é hora de parar
o tratamento, por que a gente não pode parar? Todas essas são dúvidas pertinentes e você tem que se sentir num terreno seguro e de comunicação, né, com o médico, uma comunicação clara. Isso é muito importante para o tratamento. Quais alternativas nós temos? Ainda falando da depressão. O tratamento inicial é com antidepressivo, né? Doutor, há outra possibilidade? A minha depressão pode ser tratada só com psicoterapia? O que as diretrizes dizem é assim, depressões leves e de curta duração, sobretudo mais em pessoas mais novas, adolescentes, podem ser tratadas com psicoterapia. Mas isso corresponde a 0% das pessoas que buscam ajuda no consultório. Em geral, as pessoas que buscam ajuda, que estão sofrendo, já estão com uma depressão moderada no mínimo ou uma depressão leve há bastante tempo. Então, a base do tratamento para depressão, de fato, são os antidepressivos. Em paralelo, pode ser necessária a psicoterapia? Pode, por vários motivos. Muitas vezes para lidar com sintomas da depressão, sintomas cognitivos e afetivos da depressão, há técnicas para lidar, crenças disfuncionais que o paciente depressivo apresenta. Pode ajudar a organizar a rotina. Uma vez o paciente melhorando, pode ajudar a lidar melhor com as perdas da depressão. A psicoeducação faz o paciente conhecer melhor a doença e colabora mais com o próprio tratamento. Então, existem inúmeras vantagens ou inúmeros objetivos pelos quais a psicoterapia pode ser indicada, mas precisa haver objetivo. A psicoterapia tem que ter meta, tem que ter objetivo, né? A psicoterapia não é algo aleatório para aliviar o paciente, né? Em alguns casos, a psicoterapia ela tem um papel suportivo mesmo, mas ela precisa ter metas, objetivos, né? Precisa ter técnica. E a psicoterapia também como qualquer tratamento, tem que ter indicação, né? Tem que ter uma meta, tem efeitos colaterais, como qualquer tratamento. Muito bem. E se o primeiro tratamento falha? Isso é bastante comum? É relativamente comum. Um primeiro ensaio antidepressivo funciona em 50% dos casos. E os outros 50%? Existem muitas estratégias que nós podemos usar. Potencializar a dose do antidepressivo. Associar uma outra medicação. Há medicações de outras classes que não antidepressivos que podem ser usadas na depressão, inclusive. O lítio, por exemplo, é muito conhecido no transtorno bipolar, pode ser usado na depressão. Alguns antipsicóticos podem ser usados na depressão. Até o hormônio tiroidiano pode ser usado na depressão. E usando essas estratégias, combinando o antidepressivo com outras substâncias, porventura até com outros antidepressivos, elevando a dose, esperando o tempo adequado, quantos por cento dos pacientes têm sucesso total no tratamento, encontram a remissão dos sintomas, voltam ao normal ou muito próximo do normal, a não ser por ter que tomar o remédio e talvez lidar com algum efeito colateral. Em torno de 80%. Então, olha só, depressão é uma doença, ao contrário do que algumas pessoas têm em mente. Eu ouvi dizer já de pessoas algo assim, mas depressão tem cura? Porque eu vejo lá um fulano com uma depressão muito arrastada, nunca cura a depressão. Aí eu falo, olha, tem duas coisas que a gente precisa esclarecer, né? O conceito de cura. Não se fala em cura para depressão, mas depressão sim é uma doença que tem tratamento eficaz. É uma doença que, usando as estratégias disponíveis de forma adequada, seguindo o escalonamento. Vocês perceberam no meu discurso que existe um escalonamento? A gente começa com antidepressivo. Se não houve resposta nenhuma, a gente troca. Vamos tentar um outro antidepressivo. Se houve alguma resposta, a gente aumenta a dose. E depois, existem medicações que podem ser associadas. Existe a psicoterapia. Em casos... por exemplo, o professor Ricardo já falou, né? Então não vou nem me alongar nisso, mas em casos especiais, o ECT pode ser usado, é uma estratégia de resgate muito importante que faz o paciente melhorar rápido, é o tratamento até hoje mais eficaz que faz o paciente melhorar mais rápido, e aí o tratamento pode ser seguido com os remédios. Então, é uma série de estratégias que, quando bem manejadas, a gente encontra sucesso na maioria dos casos. E, obviamente, né? Na base de tudo isso existem as características pessoais, características de personalidade que podem ajudar ou atrapalhar o tratamento, que também precisam ser trabalhadas, né? E aí a terapia pode ser fundamental. Fala-se muito sobre terapias alternativas, né? Eu acredito que um público que vem para uma palestra sobre novos tratamentos para depressão, muitos vêm com isso em mente. Atividade física, por exemplo, alimentação. Atividade física é recomendável? É recomendável, gente. Como tratamento adjuvante é fundamental. O que as diretrizes dizem sobre as atividades físicas? Sobretudo atividade física aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana, é muito importante. Alimentação saudável.
Bom, alimentação saudável é bom para a saúde de maneira geral. É bom para a depressão? Eu garanto que é bom para a depressão. Está nas diretrizes como um método de tratamento? Não. Eu recomendo que vocês mantenham uma alimentação saudável e balanceada, mas como eu recomendo para todo mundo, não é específico para o tratamento da depressão. Quanto à atividade física, eu recomendo para todo mundo, como eu faço também. Eu 3 vezes por semana é sagrado um tempinho para eu fazer minha atividade física aeróbica, é muito importante. E no tratamento da depressão é importante? É. Um estudo do professor Ricardo foi orientador aqui, né, da psicóloga Cristiane Siqueira, mostrou que pacientes que fazem o treinamento aeróbico 3 vezes por semana precisam usar dose menor do antidepressivo para melhorar. Foi muito curioso isso. Então foi um exemplo de um estudo aqui do Gruda. Isso tudo que eu falei foi a respeito da depressão. E quanto ao transtorno bipolar, muda alguma coisa? Muda bastante coisa. Ambos são transtornos afetivos, mas o tratamento, as metas de tratamento são totalmente diferentes. Uma coisa que o professor, nem vou fazer suspense, o professor Ricardo já falou, tratamento do transtorno bipolar é para o resto da vida. É uma doença crônica, com alto potencial para recorrência, com alto potencial para incapacitação se não tratada adequadamente, além do sofrimento, risco de suicídio, prejuízos sociais e etc. Então, é uma doença com tratamento ao longo da vida. No caso da depressão, já muda. Falei que é diferente, né? Depressão é assim, se você teve um primeiro episódio, você faz o tratamento, tem a continuação do tratamento e você pode ter alta, eventualmente. Metade dos pacientes não voltam a ter outro episódio. Mas há uma porcentagem dos pacientes que volta a ter um outro episódio. A partir do segundo episódio, a gente já toma mais cuidado. Como assim a gente toma mais cuidado? Esse paciente pode ter um potencial para ter depressões recorrentes ao longo da vida. Então, a gente tende a manter o tratamento por mais tempo. Isso depende de muitas circunstâncias. Lembra que eu falei do cubo mágico na cabeça do médico? Então, a gente vai depender assim. O paciente tem episódios graves, são de difícil tratamento? O paciente tem mais idade? Por exemplo, quando para o antidepressivo, os sintomas voltam? Tudo isso a gente leva em conta para saber se a gente vai continuar com o tratamento ou não. A partir do 3º episódio, normalmente a gente recomenda manter o tratamento de manutenção na depressão. Aí, quanto ao tempo, o tratamento da depressão seria prolongado também, por vezes, ao longo da vida. No transtorno bipolar, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é ao longo da vida. Muito bem, muitas pessoas começam o transtorno bipolar como depressão. E um determinado momento na vida são evidenciados sintomas do transtorno bipolar, sintomas da mania, da agitação, da aceleração mental, da impulsividade e assim por diante. Aí converte-se o diagnóstico para transtorno bipolar. Isso é uma coisa que muita gente não entende também. Quer dizer que meu diagnóstico antes era errado? Não. O médico acertou, é que você tinha apresentado só depressão. Mas se ele tinha acertado, por que mudou para bipolar? Na verdade, o teu transtorno bipolar estava relativamente irreconhecível, né? Se você só teve episódios depressivos, a gente não consegue fazer o diagnóstico do transtorno bipolar. A partir do momento que se evidencia um episódio maníaco e hipomaníaco, aí é feito o diagnóstico do transtorno bipolar. E o tratamento muda? Muda. O tratamento muda. A base do tratamento no transtorno bipolar não são os antidepressivos como na depressão, mas são os estabilizadores do humor. Doutor, mas espera lá, eu tenho depressão, o que eu sofro é com depressão. Isso que você está me perguntando aí da mania foi uma vez, 2 lá atrás, durou alguns dias. Por que você está valorizando tanto isso? Porque muda totalmente o modo de tratamento. Então, olha só, a mesma apresentação clínica naquele momento, um paciente que teve mania no passado, o tratamento é com estabilizador do humor. O paciente que não teve manias no passado, o diagnóstico é transtorno depressivo e o tratamento é com antidepressivos, para a mesma apresentação clínica. Olha, eu compreendo muito mesmo, falando de coração, eu compreendo muito a emergência que o paciente tem em resolver o episódio agudo dele, porque é ele que está sofrendo com aquele episódio agudo. Mas o médico, no seu planejamento terapêutico, tem que levar em conta a história do paciente para se fazer o diagnóstico adequado. A presença de episódios maníacos. E tem que levar em conta o tratamento em médio e longo prazo. Porque o tratamento principal no transtorno bipolar não é tratar o episódio quando ele aparece, mas é evitar que os episódios apareçam. Porque isso é quase inexorável, que sem tratamento surgirão novos episódios pela frente.
Por isso que a base do tratamento são os estabilizadores de humor. E por falar numa palestra em novos tratamentos, até hoje, uma coisa que eu aprendi demais no Gruda, eu aprendi muito no Gruda, né? A medicação mais importante no transtorno bipolar, que é a primeira linha em todas as diretrizes de tratamento, em todas as fases do transtorno, é o lítio. O lítio. E o lítio é uma medicação, para quem gosta de medicação natural, é uma medicação natural, né? O lítio não é fabricado, o lítio é extraído da natureza, né? E é a medicação mais antiga. Então, olha que curioso, a melhor medicação ainda é a mais antiga. Ah, mas não tem novos tratamentos muito... Sim, tem novos tratamentos muito úteis, muito mais modernos, mas não necessariamente melhores, né? Eles são muito úteis, fazem parte do nosso arsenal. Bom, o professor já me adiantou e facilitou o meu trabalho aqui, né? Não é a maioria dos pacientes que fica bom com um estabilizador do humor só. Muitas vezes são necessárias associações. E os estabilizadores de humor, gente, eles não são uma categoria uniforme de medicações. Os estabilizadores de humor, entre eles, tem anticonvulsivantes, que foram medicações descobertas para epilepsia, por exemplo. Tem antipsicóticos, por exemplo, que também são usados na esquizofrenia. E tem o lítio, que é uma medicação muito singular, muito particular. Eu diria que das medicações da psiquiatria é a medicação talvez mais específica que tem. Ela pode ser usada principalmente no transtorno bipolar e também na depressão. Então existe um arsenal que muitas vezes precisa ser combinado. Ok? Atividade física é importante também no transtorno bipolar? Claro que é importante. Vale da mesma coisa que eu falei, atividade física aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana. Suplementações alimentares, gente, não há um grau de evidência importante. Quando a gente vai ver as diretrizes, está lá, pode ser usado como adjuvante, uma suplementação alimentar? Pode, mas não vai ser isso que vai resolver. Muitas vezes pode ajudar, lá como uma coisa de terceira linha associado. Doutor, eu sofro demais com a depressão. Eu sou bipolar, mas eu sofro mesmo com a depressão. Será que eu não posso usar o antidepressivo? Em alguns casos, isso nunca é tentado de início, mas em alguns casos, em associação com o estabilizador de humor, às vezes é necessário o antidepressivo, sempre com muito cuidado, com observação estreita do médico. Muito importante para o tratamento, por falar nisso, né? Um tratamento que pode se estende ao longo da vida. O relacionamento do médico com o paciente tem que ser muito sincero, aberto e de confiança. Tem que haver cumplicidade. O professor Ricardo falou bem, o médico não precisa ser amigo do paciente, mas você pode ter certeza, gente, o médico torce muito pelo paciente, não precisa ser amigo para torcer pelo paciente. Uma vez eu ouvi de um antigo comentarista de futebol, que era muito querido, né, o Armando Nogueira, e estava um debate sobre se um comentarista de futebol, um profissional, poderia torcer para um time ou não. Ele falou, o dia que eu não torcer, quando meu time estiver jogando, eu mudo de profissão. É mais ou menos o que acontece com a gente usa toda a técnica, todo o conhecimento que a gente acumula, toda a técnica, toda a experiência, a gente usa as diretrizes, estuda as diretrizes, se atualiza para poder oferecer o melhor tratamento. Mas a gente está torcendo para que você vá bem na vida. Eu acho que qualquer médico que escolhe essa profissão, ele não está querendo, ele não escolheu uma profissão para lidar apenas com remédio, para lidar com pessoas, né? Então, com certeza, o médico vai ser sensível, por exemplo, aos seus efeitos colaterais, como que eles estão afetando a tua vida. Vai ser sensível, por exemplo, a como o tratamento está afetando os seus relacionamentos, o seu trabalho. O papel do médico não é apenas acabar com os sintomas. Acho que se fosse só isso, seria bem mais fácil, viu, gente? É também ajudar na reabilitação, na reinserção de vocês, na produtividade, na capacidade de vocês de se manter. Capacidade de se manter enquanto família, profissional, nos relacionamentos sociais, bem-estar, lazer e assim por diante. Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Você precisa ter uma relação de cumplicidade e confiança com o seu médico, discutir os efeitos colaterais, discutir as dificuldades que você está tendo no tratamento, né? Em último caso, se esse relacionamento não puder se manter em confiança, precisa procurar um outro profissional, mas é preciso haver confiança acima de tudo. Olha, o recado que eu quero que fique dessa palestra, que fique gravado para todos nós,
é que antes da gente pensar nos novos tratamentos que estão por vir e que serão muito bem-vindos no arsenal nosso terapêutico dos transtornos do humor, antes a gente precisa pensar em toda a base de conhecimento que já foi formada ao longo de mais de 60 anos de pesquisa e experiência clínica no tratamento dos transtornos do humor. Olha, manejando corretamente todas as estratégias terapêuticas que estão disponíveis, a gente consegue sucesso na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, a gente consegue com que os nossos pacientes tenham uma vida normal ou muito próxima do normal, a não ser por ter que fazer uso da medicação. Ok? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.